Vamos lá. O assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que muita gente já fez, muita gente ainda faz. Se você conseguiu sair disso, meus parabéns. E minha recomendação é que você nunca mais volte a fazer isso, nunca mais baixe esse aplicativo de novo. Aplicativos de relacionamento, ou seja, Tinder, YouMatch, todas essas coisas aí. E o mais famosinho é o Tinder, se você não conhece os outros. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Tinder é que você não precisa nem entrar nele, você não precisa baixar esse aplicativo, porque o que você precisa de verdade é encontrar alguém na vida real e aprender a conversar de verdade. Aprender a conversar com alguém, perder essa timidez, cara, ficar numa tela, passando para um lado e para o outro, dando sim, não nas pessoas, não vai te ajudar em nada com isso. Não vai tirar sua timidez, não vai fazer com que você converse com as pessoas e melhore isso, que é um ponto que muita gente tem dificuldade. Conversa, timidez. Eu mesmo já fui muito tímido. Eu digo isso porque foi uma lição que eu tirei disso. Porque eu era extremamente tímido. Eu tinha muita dificuldade de chegar nas meninas pra falar, pra puxar um assunto, pra conversar. E o Tinder não me ajudou com isso. O Tinder não me ajudou com nada, na real. E como você perde a timidez, vai lá e conversa. Chega em algum grupo de pessoas, chega em algum grupo de mulheres que você achou bonita, que você... Ou só chega pra treinar, dane-se. Conversa com alguém. Começa a puxar assunto, não é tão difícil, ninguém vai te morder, não. Próxima coisa. Controlar seus desejos. É muito importante que você tenha esse autocontrole seu. Controlar seus desejos. E é uma coisa bem difícil de fazer na realidade. E a verdade é que você só baixou esse aplicativo, você só tá no Tinder porque você tem dificuldade de controlar seus desejos e você tá desesperado para conhecer alguém que goste de você. Só que isso tem consequências. Óbvio que isso tem consequências. Porque quando você tá lá, você tá desesperado e você não consegue controlar seus desejos, você vai acabar encontrando alguém que não tá alinhado com as suas expectativas de vida e com os seus princípios. E isso vai te frustrar. Óbvio que vai te frustrar. E aí você tá conversando com alguém, e aí você sai com a pessoa, beleza, saiu, foi no encontro, beleza, encontro normal, e aí a pessoa para de falar com você. Ou antes mesmo do encontro, a pessoa para de falar com você, e você acha que estava super engajado nessa conversa, e aí você vai lá e fica mandando mensagem, e a pessoa só para de responder. E aí, como é que fica? Você fica frustrado, óbvio que você fica frustrado. E você pode evitar tudo isso simplesmente não baixando o aplicativo, simplesmente não entrando no Tinder, não cria uma conta. Não vai usar esse aplicativo que trata as pessoas como um cardápio humano, cara. Você consegue coisa melhor. A próxima coisa é, antes de você entrar no aplicativo, antes de você querer fazer com que as pessoas gostem de você, você primeiro tem que gostar de você. Isso é uma coisa que muita gente peca porque não gosta de si próprio. E tudo que eu tô falando aqui é de uma experiência que eu tive comigo mesmo, porque na época que eu usava esses aplicativos, eu mesmo não me achava bonito, eu mesmo não gostava de mim mesmo. Eu não conseguia nem mesmo citar minhas qualidades. Como é que eu ia querer que alguém gostasse de mim? Entendeu? Então, antes de entrar nesses aplicativos de namoro, você mesmo tem que gostar de você. Porque você gostando de você mesmo, é muito mais fácil de você começar uma conversa e dizer para as pessoas quais são suas qualidades, do que você gosta. Você tem mais segurança, você cria mais segurança com você mesmo quando você gosta de si próprio. Usando o Tinder, você vai ter uma experiência contrária disso. Porque você vai ver que é difícil você conseguir likes, você conseguir matches, você vai ficar o dia inteiro rolando a tela, colocando sim. E aí você vai ver que é difícil você ganhar um sim. É difícil você ganhar um match. Principalmente se você acha que você tá feio, cara. Você só vai se frustrar usando esse aplicativo. E aí quando você finalmente consegue um match, quando você finalmente tem um like, isso daí é uma dopamina rápida, dopamina fácil, é uma gratificação rápida, entendeu? E você vai ficar viciado nisso, porque o Tinder não quer que você saia dele. O Tinder não quer que você pare de usar ele, entendeu? Então você tá preso. Você vai ficar um ciclo. Vai ficar um ciclo vicioso que você não vai conseguir sair. É uma prisão.
E disso que eu tô falando não é só o Tinder, são aplicativos de namoro no geral, eles são desse jeito, eles funcionam desse jeito. Eles têm uma assinatura que você precisa fazer assinatura, ou você pode fazer assinatura, pra você ver quem foi que curtiu você, quem foi que deu like em você, porque depois de tanto tempo sem receber um match, sem receber um like, você vai querer ver quais são as pessoas que se interessaram por você lá. Porque você fala, não é possível que não consiga dar match com ninguém. Deixa eu ver essas pessoas aqui, deixa eu ver se elas... Se eu acho elas bonitas pra conseguir dar o like nelas e finalmente dar um match. E aí você vai lá, quando você vê, você tá pagando esses aplicativos de namoro, você começa a pagar eles. Graças a Deus eu nunca paguei nenhum desses aplicativos, mas já teve amigos meus que pagaram e eu sei que isso é bem frustrante, isso é bem ruim. A próxima coisa que eu já falei aqui é: vai falar com garotas na vida real, cara. Isso não é tão difícil, isso não é um bicho de 7 cabeças, ninguém que você vai falar vai, sei lá, te atacar, te morder, sei lá. É só você não se aproximar dessas pessoas no momento inconveniente, né, cara? Se aproxima em algum momento que, pô, sei lá, esteja em um lugar de lazer, em algum lugar de... Por exemplo, na academia, vai revezar com alguém, começa a revezar com alguma menina e conversa com ela, cara. Ou na escola, chega e dá bom dia, dá um sorriso, pergunta como foi o dia dela, fala assim, a gente nunca se falou muito, mas eu queria te desejar um bom dia hoje, alguma coisa assim, cara. Você não vai se passar por alguém esquisito, você não precisa ficar com vergonha de fazer esse tipo de coisa. E querendo ou não, você vai estar treinando isso. Você vai estar treinando conversar com outras pessoas. E aprender a dialogar é importante não só para relacionamentos, não só com mulheres. É importante para sua vida profissional inteira, para o seu trabalho, para sua escola, para apresentação de coisas, para, sei lá, vai que você vai dar uma palestra. E aí você treinou tanto conversar com mulheres por aí, você treinou tanto chegar perto de grupos de pessoas por aí, que aí você não sente mais vergonha de dar uma palestra, cara. Olha só que habilidade legal essa. Próxima coisa, os aplicativos de relacionamento só vão te trazer gatilhos e vão fazer com que você jogue seu tempo fora. Porque, como eu disse, é viciante você ficar lá naquele aplicativo lá, passando pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, sim, não, sim, não, sim, não. Ah, eu vou dar match com essa pessoa. Ah, essa pessoa me curtiu. É tão viciante que você vai ver, você vai passar horas. Você vai passar horas naquele aplicativo e você vai passar horas jogando seu tempo fora, quando que você poderia estar fazendo outra coisa, desenvolvendo um hobby, indo treinar, indo correr, e ler um livro, e assistir alguma coisa educacional que te traga algum conhecimento. Então para de usar esse aplicativo, para de usar isso daí, nem baixa, cara. E os gatilhos que eu digo que vão te gerar se você é uma pessoa viciada em conteúdos adultos, vídeos que você sabe do que eu tô falando, se você é esse tipo de pessoa, os aplicativos de relacionamento só vão te dar gatilhos pra você ir lá e fazer esse mau hábito, esse péssimo hábito, na verdade, de novo. Vai fazer com que você tenha vontade, porque você vai estar recebendo informações na sua cabeça, fotos de pessoas o tempo todo lá naquele aplicativo, e vai fazer com que você volte para aquele mau hábito, porque você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado com esse aplicativo porque você não consegue nada e a longo prazo você continua e continua e você quer receber um like, você não recebe, que você vai falar, tem outros meios de ganhar prazer, alguma coisa do tipo, e você só vai estar se enganando, cara, porque isso é um prazer imediato. Isso é um prazer imediato que vai fazer com que você fique mal depois. Você termina de fazer aquele hábito, aquela coisa, e você fica triste, você fica mal, você se sente mal com você mesmo. Cara, não baixa esse tipo de aplicativo, não começa a procurar gente na internet. Você tem muita chance de encontrar alguém legal pessoalmente, cara. Tem muita chance de você começar uma conversa e ver que vocês têm muito mais coisas em comuns, ou que a conversa bate. E isso é gratificante. Isso é gratificante porque você passou por um desafio. O desafio de superar a sua timidez. E ir lá e falar com a pessoa. É muito mais gratificante você conquistar algo pessoalmente do que pela internet. Do que você conquistar uma pessoa falando pela internet quando você não precisa falar de verdade. Você nem é você de verdade quando você tá trocando mensagem pela internet, cara. Procura sair desses aplicativos. Se você não baixou, não baixa. Porque é certo que você vai se frustrar.
Essa era a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Deixe seu comentário, deixe o seu like e se inscreve no canal para a gente estar alcançando mais gente que precisa escutar esse tipo de mensagem. É isso, valeu!